Um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vocês estejam vendo essa transmissão. E que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento, para que possamos juntos aprender um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais da mensagem que Jesus nos trouxe. E hoje o nosso tema é do capítulo 73 do livro Palavras de Vida Eterna e se chama Excesso. Mas antes de mais nada, e como de costume, nós vamos ler uma página hoje do livro Fonte Viva. É o item 177, que se chama Riqueza para o Céu. E ele começa com uma citação de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 20. Ajuntai tesouros no céu. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. E ao término da leitura, vamos buscar acerenar nossos pensamentos, pedindo entre nós a presença de Jesus, através de seus emissários, dos nossos espíritos protetores, que nesse momento estão conosco para nos auxiliar na compreensão e no entendimento daquilo que vai ser nos passado hoje. Obrigado, Senhor, pelo apoio que temos, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e que possamos, após essa nossa pequena palestra, termos aproveitado as lições, os aprendizados, tudo aquilo que seja importante para nós e para nosso aprimoramento. E que assim seja. Bom, conforme já comentei com vocês, o nosso tema de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 73, cujo título é Excesso. E aí, quando eu fui começar a montar, né, a apresentação, o que realmente representa o excesso, né? Então, eu tentei buscar alguma coisa que pudesse nos ajudar nessa representação do que seria o excesso. Mas como é que eu vou colocar uma representação de excesso se a gente conhece tantos excessos por aí, né? Nós somos propensos a nos exceder em várias coisas, desde, por exemplo, alimentação, busca de riquezas, excesso de trabalho, excesso de preguiça. Então, todos são excessos que polulam a nossa cabeça, né? E aí eu peguei essa foto aqui, uma cabeça bem bagunçada, uma doideira, né? Uma verdadeira doideira que está dentro da nossa cabeça aqui. E quando a gente pensa em tudo que a gente quer fazer, tudo que a gente quer buscar, tudo que a gente quer conquistar, é aí que começam a vir os nossos excessos. Porque a gente acredita que a gente precisa de tanta coisa, que a gente precisa fazer tanta coisa para poder ser feliz, que a gente precisa fazer tanta coisa para conquistar e conquistar, e às vezes a gente está indo para as conquistas erradas.
Será que a gente realmente precisa disso tudo? Ou parte do que a gente acha que a gente precisa, na verdade, a gente só quer? Quer por um capricho, quer por uma... Talvez a gente acha que seja uma necessidade, mas até onde vai a nossa real necessidade e até onde vai a nossa ganância, o nosso excesso de querer coisas que não tem muito a ver com a nossa evolução espiritual. E aí eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 12, é uma mensagem de um espírito protetor, como vocês já estão vendo ali, que está no tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí eu vou extrapolar um pouquinho, né? Obviamente que isso fala da questão da riqueza, mas eu vou extrapolar um pouquinho para os outros excessos que nós costumamos cometer também. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação do que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. A gente acaba ficando muito apegado às coisas da terra e esquece que essa nossa vida aqui ela é um pedacinho da nossa vida real, que é a nossa vida espiritual. E com isso a gente se preocupa demais. Aqui no caso ele fala de dinheiro, mas com outras coisas que não necessariamente são boas para nós. E aí a gente precisa começar a dar esse equilíbrio, melhorar esse balanço da nossa vida. E ele continua: dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade. Tudo que a gente quer, independente se é bom ou não, acaba sendo de alta prioridade. Super importante que se eu não fizer aquilo, eu estou perdido. Então, cuidado. Então, voltando, né, a questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas à vaidade ou de vos entregardes a excessos. Então, quando a gente vai começar a avaliar a nossa vida como ela está, e se nós estamos agindo e buscando aquilo que vai nos melhorar moralmente, nos melhorar espiritualmente. Esse texto está, como eu comentei, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 12. Quem puder dar uma olhada depois, eu acho que vale a pena. Mas aí, voltando ao nosso livro base, né, da nossa conversa de hoje. Então, aí para quem não conhece, uma das capas, né, que tem o livro, Palavras de Vida Eterna, capítulo 73. Ele fala o seguinte: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma. Isso tem a ver com tudo aquilo que a gente já falou antes, que aquele espírito protetor falou no Evangelho segundo o Espiritismo também. O que adianta eu ganhar o mundo e perder a alma? O que adianta eu ter a ganância por dinheiro ou ganância por poder e perder a minha alma? Ou seja, não estar me preocupando com a minha transformação moral. É aí que está o problema do excesso. Porque normalmente o excesso ele é um excesso muito mais voltado à parte material do que à parte moral, à parte espiritual. Porque se eu tiver excesso de trabalho no bem, excesso de auxílio ao próximo, isso não é um problema. Bom, pode até ser se eu esquecer de viver, às vezes de cuidar da família, porque eu também estou só fazendo as coisas que eu acho que eu preciso fazer para os outros. Então, mesmo assim, eu preciso ter esse equilíbrio, eu preciso ter esse balanço. E aí, continuando no livro ainda, enquanto a criatura permanecer no corpo terrestre, é natural que se preocupe com o problema da própria manutenção. Nós não estamos dizendo aqui, então, que eu tenho que largar tudo, largar trabalho, largar família. Pelo contrário, eu tenho que ser responsável. Também com o trabalho, também com a família, também com a minha subsistência, mas em equilíbrio, sem excesso, sem exagerar em nenhuma das facetas, em nenhuma dos papéis que eu exerço na minha vida. Vigilância não exclui
previdência. Então, eu tenho que ser previdente, saber como cuidar da minha vida da melhor maneira possível. Mas não podemos olvidar, não podemos esquecer que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Sempre que eu me preocupo com coisas de verdade, muitas vezes inúteis, eu começo a me aproximar a esse lado, né? A introdução à loucura, como é dito aqui no livro. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Então, cuidado. O que eu estou juntando, né? O que eu estou guardando para mim mesmo, né? Se for somente para mostrar para os outros, para me colocar numa posição de destaque perante a sociedade, tudo isso não deve me levar a nada, né? Eu preciso buscar aquilo que me faz bem ao espírito e não à sociedade. E ainda no livro, continuando no livro, ele dá alguns exemplos que podem nos ajudar a entender melhor como é que é essa relação. Patrimônios físicos sem proveito, iscas de sombra atraindo inveja e discórdia, né? Isso pode trazer problemas sérios para a nossa vida no dia a dia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Para que acumular? Para que ter muita coisa em casa? Para que comprar demais? Né? Então eu preciso ser cuidadoso com tudo aquilo que eu tenho, que eu compro, que eu guardo, para não virar valores a caminho da podridão, iscas de inveja e discórdia. São todas formas que me atrapalham no meu caminho para me tornar uma pessoa melhor, mais voltada para o lado espiritual, né? A nossa transformação moral e não a questão material. Continuando, roupa em desuso, asilo de traças, né? Todo mundo sabe que se eu deixo uma roupa guardada há muito tempo, ela mofa, ela tem problemas. Ou seja, para que guardar aquilo que eu não uso mais? Demasiados recursos amoedados, muito dinheiro, quitações para os descendentes. E aí a gente tem várias histórias, também nos livros espíritas ou não espíritas, mas bastante livros espíritas, onde os pais buscam sempre guardar mais coisas para ajudar os filhos, os descendentes, e no final aquilo vira um problema de discórdia, de brigas e muitas vezes de mortes em família por causa disso daí, a tentação que acomete aos descendentes. E aí, buscando de um outro livro Tempo de Transição, no capítulo 5, ele fala um pouquinho do necessário e do supérfluo, que isso é um pouco do que a gente está comentando aqui, né? O que é necessário e o que é supérfluo, e como que a gente consegue diferenciar tudo isso. E ele fala o seguinte: a natureza dual do homem, corpo e espírito, impõe a necessidade de sustentação da vida no seu duplo aspecto. Isso é importante. Nós temos que fazer a sustentação da nossa vida, mas no duplo aspecto. É muito comum a gente se apoiar muito na questão do corpo, esquecer a questão do espírito. E aí eu não tenho o equilíbrio necessário. O importante vai ser sempre, a gente vai ver falar um pouquinho disso algumas vezes, vai ser sempre a questão do equilíbrio. E o que acontece é o quê? A maioria dos habitantes do nosso planeta se preocupa somente com a materialidade da vida. A gente quer ter um bom emprego, a gente quer ter uma família feliz, uma família que se mostre perfeita, a gente quer ter a melhor roupa, o melhor carro, juntar dinheiro, o mais que eu puder para poder dar uma vida boa para a minha família. Então a gente se preocupa muito com a materialidade da vida e relegando e negligenciando, por ignorância ou indiferença, os interesses espirituais. Ok, podemos ter uma vida tranquila ou buscar uma vida tranquila para a nossa família. Tudo bem, isso faz parte. Mas não é só isso, né? A vida tranquila para a nossa família não vai estar somente naquilo que eu consigo amontoar de posses, de bens, de dinheiro, mas sim aquilo que eu puder
amontoar de conhecimento, de melhoria espiritual, de evolução moral. É isso que vai dar o equilíbrio novamente e a base para que eu consiga caminhar nessa vida. E a gente tem que lembrar que na questão 704 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos lembram que tudo o que o homem necessita para a manutenção da vida encontra-se na Terra. Nesse instante, o processo civilizatório cria outras necessidades que o selvagem até então desconhecia. E neste momento, tudo passa a ser relativo e a razão começa a regrar as coisas. Como que isso acontece? Se, por um lado, a civilização desenvolve um senso moral, onde ela percebe que há a necessidade de auxiliar ao próximo, começa a haver um sentimento de caridade, e isso leva os homens a se ajudarem, também existe o outro lado, que são aqueles que vivem às custas das privações dos outros, exploram as pessoas em seu proveito, e aí eles somente querem ter os benefícios da civilização. Então é a dualidade, né? Eu preciso evoluir, eu acabo tendo mais necessidades. Nem todo mundo consegue suprir as suas necessidades. Então tem as pessoas que auxiliam, como existe até hoje, e tem as pessoas que exploram, como também ainda existe até hoje. Então, essas pessoas que exploram da civilização só tem o que ele chama, que o texto chama de verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Ou seja, eles se dizem civilizados, se dizem boas pessoas, mas de verdade não estão trabalhando como deveriam estar auxiliando as pessoas. No Livro dos Espíritos, ele comenta, né? É natural que a gente queira ter um bem-estar, né? Deus não proíbe isso, ele proíbe o abuso. Porque quando a gente está buscando o nosso bem-estar às custas de outras pessoas, isso é contrário à conservação, à lei de conservação. Então Deus não condena a procura do bem-estar, desde que ele seja feito de uma forma honesta e sem prejudicar a outras pessoas. É assim que a gente precisa buscar o nosso bem-estar, de uma forma honesta, correta e de acordo com as leis de Deus. E é nesse sentido, sempre eu vou ter o mérito quando eu souber abrir mão do supérfluo. E quando a gente esquece um pouquinho da matéria, a gente eleva a nossa alma. Então é muito meritório a gente resistir à tentação do excesso, das coisas inúteis, e com isso me transformar pouco a pouco. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. E eu trouxe algumas fotinhas aqui do excesso e da discrepância, né, que existem no mundo, né? Então nós estamos falando aqui isso aqui são coisas até antigas, né? Um cachorrinho robô de diamantes, de tecnologia, e numa comunidade mais carente as crianças se contentam com um cachorrinho. E com certeza deve ser bem mais gostoso brincar com esse cachorrinho do que com esse aqui. Mas qual dos dois dá mais status? Possivelmente esse aqui, né? E aqui, enquanto duas moças estão olhando para a sua banheira banhada a ouro, nós temos uma família abrigada de uma forma bastante complicada, paupérrima, cozinhando uma panela de alguma coisa para eles comerem. Então são os extremos daquilo que a gente vê. Esses textos estão no Livro dos Espíritos, questões 117 e 119. E aí eu vou trazer um pouquinho do ensinamento de Bezerra de Menezes, no livro Problemas do Mundo, onde ele nos lembra de algumas coisas importantes aqui. O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço nos continentes, nas cidades, nos campos,
mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, no ensino, na técnica, na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias, na ciência, nas escolas filosóficas, nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, econômicas, sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Está no livro Espírito de Verdade, capítulo 1, repetindo, problemas do mundo. Mas e aí? Onde está a solução dos problemas do mundo? Se o ouro não resolve, o espaço não resolve, que a cobiça continua, a cultura não tem resolvido. Onde está a solução dos problemas do mundo? E aí, o próprio Bezerra, no mesmo livro, ele continua, né? Para distinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, só tem uma solução, e todos aqui conhecem: o Evangelho de Jesus no coração humano. Esse é o caminho. Se a gente quiser deixar de viver nos excessos e ao começar a auxiliar os outros, é muito simples. É só buscar aquilo que Jesus nos ensinou. E aí eu coloquei uma foto aqui do Sermão da Montanha, porque tem uma passagem interessante que Gandhi comenta que se todos os livros do mundo se perdessem e sobrassem somente o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque ali está tudo aquilo que a gente precisa para viver bem, tudo aquilo que a gente precisa para nos tornarmos pessoas melhores, né? Então, só uma curiosidade, eu não sabia disso, e aí eu trouxe aqui como curiosidade para vocês também. E aí, buscando o apoio de André Luiz, eu trouxe mais algumas coisas práticas aqui que a gente pode fazer com relação aos nossos excessos. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. Né? Doação, desapego. O desapego começa nas pequeninas coisas e o objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A gente fica com aquilo arraigado na gente, né? A gente não pode emprestar, não pode doar e não serve mais para a gente, não serve para nada. Serve para alguém, não para a gente. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Tudo aquilo que a gente ganha, que a gente tem nessa vida é um empréstimo, não é nosso. Então, por que a gente não pode circular esses empréstimos que Deus nos deu para as pessoas que necessitam? Desfigure os apetrechos que lhes sejam inúteis em forças vivas do bem. Doação, transformação, reciclagem, várias coisas podem ser colocadas nessa frase aí de André Luiz. Retire das despensas os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Sempre vai ter alguém que precisa mais que a gente. Sempre vai ter alguém que pode se aproveitar de alguma coisa, está escondidinha lá, que um dia, quem sabe, eu vou fazer aquele prato que eu sempre quis. Reviste o guarda-roupa, os cabides das vestes, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Bom, nessa pandemia muita gente engordou, né? E aí guarda aquela roupinha, né? Puxa vida, eu ainda vou usar aquela roupa. Mas dificilmente a gente vai, ou se for, tudo bem, doa essa que você não está usando agora. Será que você não tem condição de comprar uma outra depois, quando você emagrecer? Não guarda a coisa à toa. Essa é a ideia aqui. E continuando, mais uma partezinha só. Tendo os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Doação de novo. Elimina do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Tem casas tão paupérrimas que
que não tem, às vezes, uma cadeira para sentar, uma mesa, um armário decente. Será que a gente não pode ajudar alguém? Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados do seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Tem gente que tem bibliotecas enormes, espíritas ou não espíritas, que dificilmente vai ver de novo algum livro. Por que guardar? Por que deixar na parede? Os que você consulta, importante, é bom de ter alguns, mas os demais, precisa ficar com a gente? Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. A gente sabe que muitas pessoas têm tido dificuldade para se manter financeiramente, e muitas pessoas ainda continuam com um bom poder aquisitivo. Se somos pessoas que têm condições de ajudar, façamos, Não só aquilo que sobra, às vezes um pouquinho do que a gente recebeu a mais, ou alguma coisa que às vezes pode até nos fazer falta, mas para o outro vai fazer muito mais falta se ele não tiver. A gente pode ter esse equilíbrio e buscar essas doações também. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso da nossa vida cria a necessidade do semelhante. Então, quanto mais eu tenho, talvez esteja faltando para alguém. Está no livro Espírito da Verdade, André Luiz, o item Excesso e Você. E aí, para terminar, eu busquei uma poesia de Casimiro Cunha, que nos fala de modo bem simples e bem harmonioso da questão do desapego e da simplificação à nossa vida. Clamas que o tempo está curto, contudo o tempo replica. Não me gaste sem proveito, simplifica, simplifica. É muita conta buscar-te, armazém, loja, botica. Aprende a viver com pouco, simplifica, simplifica. Incompreensões chicotadas, calúnia, miséria trica? Não carregues fardo inútil, simplifica, simplifica. Encontras no próprio lar parente que fere e implica? Desculpa sem reclamar, simplifica, simplifica. Se alguém te injuria em rosto, se te espanca ou sacrifica, ouvida a loucura e segue, simplifica, simplifica. Recebe dos mais amados ofensa que não se aplica? Esquece a lama da estrada, simplifica, simplifica. Alegas duro cansaço, queres casa imensa e rica. Foge disso enquanto é tempo, simplifica, simplifica. Crês amparar a família pelo vintém que se estica? Excesso cria ambição, simplifica, simplifica. Dizes que o mundo é de pedra, que as provas chegam em bica. Não deites limão nos olhos, simplifica, simplifica. Recorres em planto ao mestre, na luta que te complica, e Jesus pede em silêncio, simplifica, simplifica. Então, para a gente terminar, vamos pensar um pouquinho como é que está a nossa cabeça. Está demais? Tem muita coisa? Estamos pensando demais? Estamos querendo demais? Simplifica, simplifica. Ao invés da cabeça cheia de caraminholas, vamos buscar sempre a paz de Jesus, que nos ensinou a buscar a vida espiritual, trabalhar aqui na Terra da melhor maneira possível, mas lembrando sempre que o corpo não é quem manda, somos espíritos eternos, espíritos que precisam de muito menos coisas do que a gente, encarnado, acredita que precisa. E através do Simplifica, que Casimiro Cunha muito bem nos trouxe, podemos melhorar a nossa forma de viver, podemos melhorar aquilo que somos. Neste momento, então, vamos novamente serenar nossos pensamentos, buscar a presença de Jesus, lembrar da simplicidade que Jesus nos ensinou e nos exemplificou, para que possamos ter uma vida mais tranquila, mais simples. Como bem disse Casimiro Cunha, simplifica, simplifica. E simplificando a nossa vida, vamos poder nos
preocupar mais com a nossa vida espiritual, com o nosso melhoramento moral, que no final é isso que importa. No final é isso que vamos levar após a nossa morte. E assim, certos do amor de Jesus para conosco, certos do caminho a seguir, agradecemos mais uma vez estarmos aqui, pedindo um amparo para todos e que possamos, em breve, voltarmos numa nova oportunidade. Obrigado, nos ajude sempre e que assim seja.